Bem, nós estamos aqui com a nossa sucata de transformador de micro-ondas, já com o secundário dele de alta tensão retirado, a muito custo, diga-se de passagem. Interessante notar que esse fio é de alumínio, ele não é um fio de cobre. Mas o que nós vamos ver aqui é o seguinte: aqui eu arranjo, né, nossa famosa lâmpada aqui de teste, né? Ela serve para conectar qualquer equipamento, né, que esteja em manutenção ou que a gente tenha acabado de construir, enfim. É uma lâmpada em série, uma lâmpada de 60 watts incandescente, ou seja, um resistor, né, para que a gente não dê um curto e veja fumaça caso algo esteja errado no circuito ou no transformador. Então os transformadores normalmente, quando eles são bem enrolados, com a quantidade certa de cobre no primário, essa lâmpada ela nem acende ou fica morna, fica simplesmente morna, a gente não consegue ver ela acesa, ver o filamento incandescente. Transformadores comerciais, tipo o que eu aproveitei para fazer essa fontezinha aqui de alimentação linear, tá? Que também tem os fios são de alumínio, os fios usados nele, fio do primário de alumínio, ele fica a lâmpada mortiça, né? Ele tem um alto consumo, quer dizer, alto de consumo para si próprio, vamos dizer assim, né? Agora, esse transformador, ele extrapolou tudo que a gente viu até hoje. Vamos botar aqui. Vamos dar uma ligada aqui. Aqui. Uma mão só fica um pouco mais difícil, mas está aqui. O brilho da lâmpada com esse troço ligado. Esse enrolamento, esse transformador, no final das contas, ele está até vibrando. A gente chega à conclusão que ele foi feito para ser usado no período máximo aí de uns 15 minutos ou 20. Liguei ele antes direto, o ferro chega a esquentar. O enrolamento idem, né? Nem se fala. Então está aqui o consumo dele. O consumo próprio do transformador é isso aqui, não tem secundário. É quase um curto, mais um pouco seria um curto, que o curto e com transformador. Esse transformador aqui, de fato, esse enrolamento, é como se fosse um enrolamento feito para uns 70, 60, 70 volts, e não 127. Chave de fenda. Aqui, chegou a grudar. Imediatamente a gente sente o aquecimento na perna central dele. Primário, então, nem se fala. Tem um transformador que, se você ligar ele direto, provavelmente ele vai incendiar. Ele vai passar dos 100 graus aqui, 120, 150 graus, até acabar com o nosso esmaltado aqui, quer dizer, o esmaltado do fio dele, né? Então, qual é o expediente aqui? Enrolar mais espiras aqui nessas janelas atinentes ao primário, para que a gente não tenha aquele consumo próprio dele exacerbado, né? Senão ele não vai prestar para nada, esse transformador. É isso. Essa é uma particularidade aí que a gente descobriu a respeito dos transformadores de micro-ondas. Já mais ou menos já imaginava que fosse assim, né? Um transformador completamente subdimensionado
com pouquíssimo fio, é um núcleo de alta qualidade, né, que ele é pequenininho, deve ter mais de 12 mil, 15 mil linhas esse ferro aqui. É um transformador de uma potência enorme, 1 kW, porém com muito pouco fio no primário, feito para ser usado em curtos períodos de tempo. Consequentemente, o enrolamento secundário também vai requerer menos fio, né? É economia. Então, os caras fazem isso aqui para economizar em tudo. Bom, o transformador está mais ou menos 5 minutos ligado. Aqui é a temperatura dele. Temperatura do primário. Diversos pontos, né? Do enrolamento. Nessa base. Vamos ver a temperatura do ferro. Perna central. Cabeça do transformador, lateral. Outra coisa interessante é o campo desse transformador, como escapa nas arestas principalmente. Grudou a chave. Que nem tanto. A aresta. Bom, aqui uns 7 ou 8 minutos aproximadamente, que é a temperatura do enrolamento dele. Aqui no light dele, que pega mais calor. Rolamento de cobre. Diversos pontos. Ferragem. 60 graus. Bom, o transformador ficou aproximadamente 8 minutos ligado. A gente não consegue tocar nele, de jeito nenhum. Queima a mão. Impossível segurar esse transformador. Nós estamos aqui bem afastados do nosso transformador, né? Aqui é a gambiarra para medição da corrente. Vamos ver. 6,6 amperes. Escala de 20 amperes. É o que ele consome mesmo. É o consumo próprio dele. Não há curto no enrolamento. Desligar antes que ele pegue fogo, que já está mais uns 10 minutos ligado. Não existe nenhum tipo de curto nesse enrolamento aqui primário. Está íntegro. Ver se eu consigo girar ele aqui. Com a mão não dá. Totalmente íntegro o enrolamento primário. Não está beliscado, não está em curto, está com as proteções aqui entre os enrolamentos, né? Primário e o secundário de alta que ficava aqui. Não tem como nem encostar o dedo, então é isso. O alto consumo do transformador é na casa de 6,7 amperes. Uma estupidez, né? Em 127 volts. Enfim, o consumo dele.
850 watts. Consumo próprio desse transformador aqui, sem nada ligado nele. Bem, agora nós vamos verificar o consumo desse transformador. Transformador feito em casa. Isso aqui era um núcleo também muito bom, de alta densidade. Deve ser uns 12 mil gauss, 12 mil linhas, daí para cima. E foi tirado de um no-break. Os no-breaks de onda quadrada, né? De 1 kW, da SMS. Então ele foi totalmente descartado em rolamento, que ele estava queimado, só foi aproveitado o ferro, né? Foi enrolado para a construção do transformador, construção do amplificador LIT, do Marshall LIT. Tem aqui secundário, vários secundários, enfim, não cabe no momento agora. Mas ele é um transformador de 44 mais 44 volts. O rolamento dele é bifilar, tá aqui, ó. Detalhe. As espiras são enroladas juntas para não haver diferença de resistência nos enrolamentos, né? Nenhum tipo de diferença de tensão, de resistência, enfim. Então são exatamente iguais. Tem um center tape aqui, mas ele é ligação em série, né, dos enrolamentos. Esse center tape aqui equivale ao início de um com o final de outro. Da mesma forma, escala de 20 amperes, alicate. Vamos ver o consumo do nosso transformador enrolado na munheca. Aqui. ,230 miliamperes. Mudando a posição aqui para ver se varia. 250, 240, 230. Que dá 29 watts de consumo, 29,2 watts. O alto consumo desse transformador aqui. Bem diferente do outro, né? É um transformador bem maior. O ferro é 1,5 vezes maior que o outro. Perna central, muito maior a área. No entanto, ele é especificado com uma potência menor que aquele transformador do micro-ondas, que aquilo é uma forçação de barra, né? E esse aqui, ele não esquenta. Ligado 24 horas, ele não esquenta absolutamente nada. Também nós não temos escape aqui de campo. Não temos nada dele. Vamos testar na lâmpada agora. Bom, aqui nós temos a lâmpada em série com o nosso transformador maior, que foi enrolado na mão. E a gente pode ver o brilho dela, em comparação com o transformador do micro-ondas. O transformador ficou ligado direto 1h30. Está morno. A gente coloca a mão nele direto. O ferro dele está quente. As perdas do ferro. Agora os enrolamentos completamente frios. Não estou com o termômetro agora aqui, mas tem menor traço de aquecimento aí nos enrolamentos dele. Só o ferro que normal, né? As perdas entre ferro, etc., ele tende a esquentar um pouquinho, mas é muito pouco, ele está morno. E a lâmpada, ela apresenta esse brilho aqui, amortiça. Esse transformador, quando foi enrolado, né, todos os transformadores, os meus transformadores são todos enrolados na mão. Quando eu pego o ferro, somente a ferragem dele, né, sem aproveitar o primário. Então, sempre nos cálculos, eu boto um pouquinho mais de fio, boto um fator multiplicador
dá mais ou menos uns 3, 4, até 5% a mais de fio no primário. Isso vai acarretar uma maior resistência no primário, óbvio. Mas eu prefiro o transformador que ele funcione dessa forma, com consumo mínimo da rede, aquecimento mínimo. E se for necessário, a gente coloca um fio mais grosso, a gente redimensiona a área do núcleo, tamanho do transformador. Como a gente está usando mais fio, aumentando a resistência, eu prefiro fazer um transformador um pouco maior, usar uma bitola de fio mais grossa, e enfim, para compensar essa resistência adicional que o maior número de espiras vai me dar aqui. Prefiro fazer isso, obter esse alto consumo aqui mínimo, sair na lâmpada de 60. A gente coloca a mão na lâmpada, na frente tá um pouco quente, lateral a gente consegue pegar na lâmpada aqui tranquilamente. A gente podia enrolar até um transformador do jeito que essa lâmpada ficasse quase apagada, mas o alto consumo dele já é muito pequeno, conforme nós vimos. Por isso é que existe a afirmação, às vezes, o camarada constrói uma fonte como essa, linear, ou um inversor senoidal, por exemplo, com transformador, sem ser aqueles que são feitos em alta frequência, com os transformadores de um núcleo de ferrite, na casa dos 25, 30 kHz, 20 kHz, enfim. O camarada constrói um inversor senoidal com esse tipo de ferro e ele exibe um consumo exacerbado, em vazio, sem carga. Por quê? Porque o transformador, às vezes, tem o mesmo problema desse. Não como esse aqui, Esse aqui já é demais, esse aqui é quase um curto na rede, esse transformador. Tinha que ter o dobro desse enrolamento aqui, praticamente, para que ele funcionasse igual a esse aqui, dentro desses parâmetros aqui de aquecimento, de alto consumo da rede, ou seja, consumo próprio, Enfim, por isso é que às vezes um inversor feito em casa, um projeto, ele tem um consumo mais alto, ou um inversor, mesmo inversor comercial, tipo um SMS, a gente mede o consumo dele em vazio, está na faixa de 2 amperes. Por quê? É um transformador exatamente igual a esse aqui. Esse, inclusive, como foi dito, saiu de um SMS. Um SMS, porém, de onda quadrada, Então, quando ele foi desenrolado, a quantidade de fio era muito menor que era usado aqui no primário. Era um transformador que provavelmente funcionava quente e tinha um consumo muito maior do que esse que nós medimos anteriormente aqui, na tomada, através do alicate clamp aqui. Com isso a gente derruba o rendimento do nosso, no caso, nosso inversor, ou no caso da nossa fonte, que nós também vamos ver. O equipamento ele passa a ter um rendimento baixo e passa a consumir em vazio uma corrente excessiva da tomada. Muitas das vezes, em muitos casos, a pessoa pensa que é algo relacionado, correlato ao circuito que ele está usando, mas não. É o próprio transformador que ele está forçando esse consumo mais alto. Esse aqui é o nosso lubrique senoidal da SMS, está sem um painel. Bastante velho já, tem mais de 15 anos. Está todo ferrado, tomou umas pancadas, inclusive o painel dele, o controle remoto, ele tá, no outro dia caiu a tecla, a chavezinha táctil está com mau contato. E foi através desse aqui que nós fizemos as medições de consumo. Esse cara aqui, ele tem um consumo em aberto da bateria
na casa de 1,9, 2 amperes. Tá? E o transformador é exatamente igual a esse transformador que nós estamos vendo anteriormente aí. Esse aqui é o Manager 3, especificado aí para 1200 watts. Aí cada folha de especificações dá uma potência diferente, né? Uns dizem que é 1000, outros 1200, outros 1300, mas olhando pelo lado dos MOSFETs que foram instalados, esse aqui aguenta, suporta esses 1300 watts tranquilamente. Acho que se agora o MOSFET não é o 3205 não, é o MOSFET mais parrudo. O invólucro TO220 também, mas ele é bem mais parrudo. Capacidade de corrente, tem um pouco menos de tensão, VGS, mas a corrente é mais alta. Tá? Então esse aqui foi o ponto de partida para aquela nossa afirmação do consumo de 2 amperes, em torno de 2 amperes em vazio. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o consumo de transformadores em aberto, essa aqui é uma fontezinha linear. Ela foi aproveitada a caixinha dela. As únicas coisas que foram aproveitadas foram a caixinha metálica dela e o transformador de força, que é comercial. Será uma fonte vendida como sendo de 30 amperes, né? Piada. Enfim, nós compramos de um colega radioamador. A nossa fonte não ficou satisfeita, enfim, ela deu problema e eu joguei tudo fora dentro dela, não aproveitei absolutamente nada. Colocamos um banco de capacitores decente aqui. Isso aqui é a cola. Por falta de espaço, o expediente teve que ser esse aqui mesmo. Capacitores com a tensão de trabalho decente, né? 35 volts. Um banco aqui de capacitores de 4.700 microfarads da Ecos por 35 volts. Aqui é o nosso cartão do projeto nosso, né? Com o crowbar. Isso aqui é um tiristor. Se por qualquer motivo essa fonte chegar a 15,7 volts, 15,5 volts, esse crowbar entra em curto, né? Ele conduz e coloca o fusível de saída da nossa fonte. Está ruim aqui de mostrar. Então aqui os dois porta-fusíveis, um aqui e outro aqui, um de corrente alternada, da entrada de corrente alternada e outro da saída, corrente contínua. Então esse fusível ele é curto-circuitado na mesma hora, em questão de milissegundos a fonte vai a zero. Então o SR ele só volta à condição de aberto depois que ele abrir esse fusível aqui. Então é a proteção, conhecida a proteção crowbar, ou pé de cabra, né, literalmente. E eu usei 4 transistores, não falta acabar essa fonte, né? 4 transistores plásticos, tipo 2SC5200, 15 amperes cada um, no caso ele é para 230 volts, se me falha a memória, 150 watts cada um. E a ventoinha, ela puxa o ar, joga em cima aqui do nosso dissipador de calor, que era dissipador do tempo do Ramsés II. Pertencia a um computador de grande porte da Boros. Isso foi comprado há mais de 30 anos atrás, uma sucata de computadores aqui no Rio. Eu usava muito esses dissipadores, excelente. E temos aqui, né, a fonte tudo bem dimensionado. Temos 2 pontes retificadoras de 35 amperes. É tudo dimensionado honestamente, né? Capacitância,
A outra fonte que nós montamos com um gabinete maior tem o dobro da capacitância de filtro. São 100 e poucos mil microfarads de filtro. Essa tem menos por causa do espaço físico. Mas o que nos interessa é o transformador de força. Esse aqui eu não enrolei. Eu aproveitei conforme ele veio. O fio de alumínio, por isso é que está esse murundum danado, né? Não dá para soldar cobre com alumínio de maneira nenhuma. Então aqui tem uma gambiarra para que o contato entre os dois condutores seja bem feito. Eu tive inclusive problema logo que eu montei essa fonte, por causa dessa diferença aqui do cobre para o alumínio. É um transformador barato, né? Vamos dizer assim, vagabundo, né? Seria o termo mais correto, que usa fio de alumínio no lugar de fios de cobre. Também subdimensionado, isso aí não teve jeito, eu estava sem saco de abrir e não tem como, né? O tamanho desse transformador não dá para fazer milagre, aumentar o primário, depois aumentar o secundário não ia. A gente já não tem mais janela aqui para fazer nada nesse transformador. Mesmo enrolando espira direitinho, as espiras apertadas, uma encostada na outra, lado a lado, conforme tem que ser, né? Para a gente fazer um bom transformador, manter os parâmetros dele todos em ordem, ele tem que ser construído dessa forma. Enfim, mas o que interessa é isso, e nós vamos ver aqui como é que esse transformador se comporta. Ele está no circuito. Obviamente essa ventoinha é responsável pelo maior consumo. Drena aproximadamente 200 mA, né, do secundário. O consumo do cartão aqui regulador é ínfimo. É ínfimo, não tem praticamente, são a ordem de 20, 30 mA o consumo do cartão. O consumo maior é aqui da ventoinha. Então nós temos uns 250 mA de consumo, LED incluso, né? A corrente do LED é calculada sempre em torno de 12, 15 mA, que ele é de alto brilho, na necessidade de uma corrente alta, mesmo porque ele incomoda, né, o brilho dele, com a corrente de 18 mA por aí, enfim. Nós vamos ver como é que esse transformador aqui, também comercial, feito com fio de alumínio, ele se comporta aqui. Ó, que a gambiarra já está feita, a nossa lâmpada em série, está ligada com a nossa tomada da fonte, e a lâmpada está ligada na rede. Capacitores descarregados, nós vamos ver aquele primeiro pulso, né? A lâmpada vai acender forte, e aos poucos ela vai diminuindo. Isso aí é atinente à carga do nosso banco aqui de eletrolíticos. Então vamos lá, vamos ligar a nossa fonte e ver o brilho aqui da lâmpada. Aí, transformador comercial também padece do mesmo problema, de um certo consumo, né? A gente está de olho aqui, a gente está aplicando o teorema de Chutágoras aqui, né? Mas na experiência, a gente não sabe aqui qual o consumo, obviamente, mas pelo brilho da lâmpada, que é uma lâmpada que a gente usa sempre em todas as montagens, em todos os projetos, a gente já viu aqui que esse transformador, ele tem fio de menos no primário, ou seja, ele está de acordo com a fórmula básica dos transformadores e, quiçá, até um pouco menos, né? O número de espiras primárias e também secundária, provavelmente até um pouco menor do que preconiza a fórmula, né, básica para a construção dos transformadores de força. Muito bem, nosso amperímetro aqui, alicate na faixa de 20 amperes, está zerado. Vamos aqui na nossa gambiarra, medir o alto consumo dele. 220 mA, 0,22 amperes de consumo, de alto consumo. Claro, podíamos arbitrar aí com 0,21, tá aí, fica regulando, deve ser 0,215, né?
está na iminência, 21, 22, 0,215. Vamos arbitrar com 0,21, descontando aí o consumo da ventoinha, consumo da placa, enfim. Nosso transformador aqui comercial, mesmo esse aqui que foi feito na base da máxima economia, com um fio vagabundo e de... Não é que seja vagabundo, não é igual ao cobre, né? Condutividade diferente, etc. Condutividade de calor, de eletricidade, totalmente diferente do fio de cobre, mais caro. Então esse é um transformador que ele foi feito para ser barato. Ele tende a esquentar um pouco mais do que o outro. O anterior que nós montamos, enrolamos na mão. O ferro dele de olho, né? Uma chapa branca, uma chapa com boa densidade magnética em termos de linhas, né? Ou Gauss, como queira. Né? Poderia ser melhor se ele tivesse algumas espiras a mais no primário e, consequentemente, no secundário. Bastaria aumentar um pouco o empilhamento, né? E recalcular o transformador. Com o aumento do empilhamento, a área do núcleo seria maior e o enrolamento, obviamente, caberia nessa janela. Nós teríamos o menor número de espiras aqui no primário e no secundário, e com a diminuição desse gap aqui, quer dizer, desculpa, o aumento do gap aqui que sobrou. O gap que eu digo é essa distância aqui. Nós temos o papel, etc. O fio ainda está mais abaixo, mas já está saturado, já está entupido, né? Nossa janela aqui de enrolamento já está entupida. Enfim, é isso. Esse é um exemplo rápido aí do consumo dos transformadores de força, do alto consumo, ou melhor, do consumo próprio do transformador de força, né? Daí a gente pode concluir que, às vezes, o que é atribuído a uma falha do circuito, a fonte, ela está sem carga, não está ligada a coisa nenhuma, está consumindo 30 watts, a fonte linear é uma porcaria, blá blá blá. Não é bem assim. O cartão aqui é quase inexistente o consumo dele, temos o consumo só da ventoinha e o transformador está lá, né? Então, na verdade, esse consumo que a gente está medindo e exibindo aqui através da lâmpada, indiretamente, né, fazendo uma avaliação, né, no olhômetro, isso aqui é devido ao transformador de força, a pouca quantidade de fio no primário, né? A indutância dele insuficiente aqui para a tensão na qual ele está trabalhando. A minha rede aqui às vezes chega a 130 volts, 132 volts, por isso que o outro transformador que foi visto, ele foi enrolado com mais uma derivação para 130, 125 e 130. Tá? Não medi a tensão agora, mas ela deve estar alta, deve estar próximo de 130 volts. Enfim, é isso. Mais ou menos isso que a gente queria demonstrar aí. A diferença entre os transformadores de força e o efeito que nós temos aí com um transformador feito com poucas espiras de fio, ou seja, com economia de cobre e economia de núcleo também, né? Como é o caso disso aqui. Isso aqui já é o suprassumo da ignorância. Mas isso aqui tem milhões de transformadores como esse aí rodando, né, nos micro-ondas aí do mundo inteiro. Isso é um padrão, né? O micro-ondas foi feito para isso. Inclusive aquele zumbido que a gente escuta, né, não é tanto da ventoinha, é o campo dele. É tão violento isso aqui que eles conseguem sair, né, o campo magnético. Esse aqui não tem nada disso, como o outro também. Vou botar um alicate aqui. Tem a menor trepidação. Não escapa absolutamente coisa nenhuma para fora daqui. Eu espero que mais esse videozinho seja útil aí para o conhecimento
do pessoal e ajude a elucidar alguns fatos aí sobre o consumo, né, o alto consumo ou o consumo próprio de alguns equipamentos tais como fontes de alimentação lineares e os inversores senoidais principalmente. Um forte abraço a todos.